único. A escolha do trabalho, né? Foi pensando em situações de vida mesmo que eu passei, experiências, e a minha intenção sempre foi em alimentos funcionais, pelo menos eu, vinha sempre essas coisas básicas que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que falam pra gente, ou que a televisão apresenta, e eu, para minha surpresa, eu descobri que, na verdade, alimentos funcionais as representam. Isso, para mim, foi muito chocante, porque eu passei por umas experiências legais, tive essa oportunidade, né, de, na prática de extensão, em pedagogia, poder dar uma escapulida para outras áreas. Né? Fiquei maravilhada. Eu falei, caramba, que legal. Aí eu já havia feito um trabalho, acabou sendo de divulgação também, nesse espaço onde eu havia trabalhado por 9 meses antes de fazer o estágio. Eu conheci a mesa ativa, um conhecimento das professoras e tal, e eu estava levando já um estilo de vida um pouco diferente, de algumas experiências com frutas. E aí, sempre, na hora da refeição, perguntava assim, você não vai descer para almoçar? Eu falei, meu almoço está aqui. Aí eu apresentava um pouco, eu apresentava um punhado de laranja, um abacaxi, e ficavam assim, mas você vai passar mal? Mas será que eu vou passar mal? Então, foi 9 meses de experiência com as minhas amigas, e consegui naquele local, pela manhã, passamos a tomar suco verde, foi muito legal, sempre muita desconfiança, mas elas, com o passar dos dias, elas puderam se observar algumas diferenças no corpo. Então, quando eu retornei para fazer o estágio, eu pensei em entrar com esse assunto, né? E tive então essa oportunidade rica que a professora Luciana concedeu, né? Eu falei, posso entrar com esse tema? Ela pode. Então, alimentos funcionais, né? Conforme eu já falei e apresentei para vocês, as frutas elas vão entrar. Porque tem sempre assim no nosso cotidiano essa coisa de que o arroz, o feijão, as nutricionistas, elas falam com base nos conhecimentos bons, muito bons, e fazem, né, traz para nós esses conhecimentos, mas existem assim, sempre caminhos alternativos. E esses caminhos alternativos que não são passados para a sociedade. E para que esse conhecimento chegasse até mim, infelizmente eu tive que sofrer. Mas vocês, que bom que estão todos bem e vão aprender sobre isso também, né? Pelo menos alguma coisa. Pode passar o próximo, por favor. O básico que eu puder falar aqui. Aí eu coloquei essas frutas mais comuns no nosso cotidiano. Que é laranja, kiwi, abacaxi, banana, uva, mamão, melancia, goiaba, limão, maçã, morango e graviola. Pode passar, por gentileza. Então, a laranja, eu já tive também algumas experiências muito interessantes com a laranja. Por isso que eu coloquei ela como primeira aqui. Quando eu iniciei na Unileia a pós-graduação em fisioterapia, eu estava procurando em vários lugares, achei na Unileia, foi uma Unileia. Foi muito bom, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. E eu era uma pessoa que me julgava muito cabeçuda. Mas quando eu estava fazendo esse processo, pós-graduação, aí tinha aquela sala de debate, eu me descobri, eu vi uma outra Zípora. E eu estava fazendo uma experiência com a laranja. Era uma experiência de higienização do corpo com a laranja. Eu passei 23 dias consumindo, porque uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente... Mas só a laranja? Laranja. Com seus bagacinhos. Isso para trabalhar comigo. E foi uma experiência maravilhosa. Minha mente funcionou como nunca. Eu tive energia fora do comum. Aí eu cheguei a imaginar que eu estava com insônia e depois eu descobri que não. É que acumulava-se tanta energia consumindo essa coisinha fofa, fofa, né? Eu fiz assim para atrair bem as crianças. Você colocou os olhinhos? Esse aqui não, esse aqui eu peguei na internet, tá? Mas esse aqui eu peguei e construí, e botei os olhinhos, a boca. Então, nesse processo eu imaginei que eu estava com insônia e não estava coisa nenhuma. Depois eu continuei sempre pesquisando, fazendo os laboratórios comigo mesmos, experiência, e descobri que na verdade havia um acúmulo de energia no corpo. Então eu passei a ter necessidade de dormir no máximo 5 horas. E o cérebro funcionando, que era uma maravilha. E não acordava depois das 5 horas
chateada, aborrecida porque eu não dormi bem, não. Acordava com vontade de fazer coisas. Foi uma experiência muito boa. Aí então eu separei aqui essa fala que diz o seguinte, ó: estimula o paladar, acalma a sede, favorece a secreção do suco gástrico, da bile e de todos os líquidos do tubo digestivo. Não só um alimento, mas também um remédio contra escorbuto, alergia, diversas gripes e resfriados. O escorbuto, eles geram vários transtornos no corpo, que é a ausência da vitamina C, né? Então, uma outra experiência que eu tive com a laranja foi que, à medida que ela ia limpando o meu organismo, eu começava a ter sensibilidade para o sal, né? Na fruta. Eu falei, caramba, tem tudo. Aí eu não sentia sede. É uma coisa legal, né? Foi uma experiência muito rica. E até hoje, quando a encrenca, quando a gente abusa de glúten, alguma coisa assim, eu digo, vamos lá, Jorginho. Jorginho, me dá um ali. Aí a gente pega um sacão deste tamanho de laranja e vamos purificar. Pego essas duas crianças, adolescentes, e passamos uns 3 dias limpando, purificando, depois pronto para gás de novo. Vamos lá. Kiwi ajuda na fixação do cálcio, favorecendo ossos, dentes, potencializa a absorção do ferro, aumenta a imunidade, deixa a pele mais bonita e saudável. Só uma ressalva, quando se fala em frutas, a pessoa fala, não, mas eu como muita fruta. Mas olha só, aonde que ela entra? Ela entra num prato, depois de um prato cheio de arroz, de feijão e outras coisitas, aí depois você vem e põe a fruta. Não é assim, né? Se tratando do que eu estou falando aqui de trofoterapia, para ser utilizado como regeneração do corpo, né? Trofoterapia. Para essa finalidade, seria um processo mesmo de higienização, dar um tempo para o organismo funcionar um pouquinho melhor. Dá uma pausa nele, porque esse processo de digestão consome muita energia. Eu vi uma pessoa que estava passando por Covid, e geralmente quando as pessoas estão doentes, a gente fica muito preocupado porque ela não quer comer, não é isso? Então, mas o consumo de energia é muito grande quando a pessoa vai entrar no processo de digestão. E a pessoa com Covid, e ela não queria comer. E quando outras pessoas vinham e forçavam aquela pessoa a comer, a pessoa ficava caidinha. O corpo tipo em stand-by para que fosse feito o processo de digestão. E, então, quando essa pessoa, essa aqui foi outra experiência terrível que eu passei. Então, quando essa pessoa, ela abria a mão um pouco da comida e vinha para algum suquinho de fruta, aí a pessoa já ficava bem. E não ficou caidinha assim, extremamente apagada, sem forças, não. Sempre a gente buscou auxílio nos conhecimentos que tem aí que eu descobri. Teve um sujeito chamado Arnold Ehret, ele era higienista. Ele perdeu a vida para essa informação chegar na gente. Que Deus me guarde, que Deus nos guarde. Vamos lá, próximo, por favor. Porque essa informação aqui é incrível. E não está na mídia. Você pensou nisso como? Olhando lá as crianças se alimentando? Sim, eu observei que as crianças, elas rejeitavam as frutas e aí estava tudo bem. Mas aí na hora de rejeitar algum outro prato, aquele prato de comidinha, aí estava tipo assim, aquela terror, aí você então vai ter que ir embora mais cedo. Mas na hora da fruta, a criança deixava de lado e... Aí então eu pensei nisso, né? Porque aí a criança já fica mais habituada, entendendo que é muito importante, não deve deixar de consumir. Aquele abacaxi que você matou ali foi para o nosso bem. Então o abacaxi é bom para quê? Para resolver problemas de perda da memória, reumatismo, nefrite e muitas outras coisas. Eu não vou ficar lendo com detalhe, não, porque tem outros slides. Por gentileza, próximo. A banana, nossa, isso aqui é muito comum, né? Banana não é muito rejeitada pelas crianças. Isso é verdade. Banana não é uma fruta muito rejeitada pelas crianças. Exatamente, elas rejeitam mais o mamão, que eu observei. A laranja também, elas nem tanto, mas a banana elas são mais amigáveis com a banana. Então ela suaviza as membranas mucosas, irritadas em casos de colite, enfermidade do reto, muito recomendado contra as enfermidades renais, nefrite, hidroxia e etc. Então, aqui nós estamos utilizando os slides, mas quando eu estive com as crianças em sala de aula, eu utilizei um vídeo. Eu fiz, né, professor? Eu fiz um vídeo animado
com musiquinha, com a narrativa, para animar as crianças ficarem bem, chamar bastante a atenção das crianças. Né? Então, o próximo, por gentileza. Desculpa também que eu estou um pouco intenso. Mas tá bem, tá bem. A uva também, houve uma experiência muito bonita com a uva, de higienização orgânica, e ela trata a questão do sangue também para purificar o sangue, né? Quando a pessoa sofreu algum derrame cerebral, passou por essas... Porque uma dúvida. Sim. Quando você apresentou esse conteúdo para as crianças, eu sei que você teve uma metodologia, mas para os adultos, eles ficaram surpresos, assim como a gente ficaram. É porque eu observei a mesma tensão, até uma certa tensão, mas só fruta. Você é fruta, só fruta. Então, no caso, eu peguei um grupo quando eu estava trabalhando com a minha experiência de vida e peguei outro grupo quando eu fui fazer o estágio. Então, quando eu apresentei, elas ficaram meio... Eu tenho uma dúvida, desculpa interromper, mas assim, no caso a pessoa só come fruta, eu não entendi essa parte. É para higienização, é para desintoxicação. Fica um tempo comendo só fruta, é isso? Agora, há pessoas, inclusive no Brasil, tem um doutor chamado Couraça, que ele abriu mão mesmo dos cozidos e vive de frutas. Mas a pessoa precisa fazer primeiro pelo médico para poder ver se tem alguma patologia antes de fazer. Sim. Mas no caso, o médico e pessoas dessa área no caso. Esse jovem chamado Couraça, ele é um nutricionista. É uma equipe multidisciplinar, então. Muitos não têm o coração ainda aberto para isso. Então seria o caso de procurar nos locais que já tem o coração mais aberto. Quem trabalha muito nesse caminho são o povo da Adventista, que eu andei procurando, pesquisando. Eles trabalham. Então lá provavelmente tem essas equipes multidisciplinares, né? Então o próximo, por favor. De um modo geral, as frutas, elas têm peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio também é um mineral que purifica o organismo. Então, de modo geral, a gente pode entender o porquê as frutas fazem esse benefício tão interessante no organismo, né? Porque as doenças, no geral, se manifestam pela falta de oxigenação. Então, o mamão, observando no microscópio, revela grandes glóbulos de gordura, auxilia na digestão, é diurético, emoliente, laxante, refrescante, oxidante e etc. Pessoas com prisão de ventre, né, com dificuldades, a gente sabe que com a prisão de ventre ela gera vários outros mal-estar no corpo. Então, o mamão tem todo esse benefício. O próximo, por gentileza. Melancia trata obstruções renais. É interessante que é um fruto extremamente aquado, né? E ele vai tratar justamente dos problemas renais. Trata febres, infecções das vias respiratórias, acidez estomacal, doenças das vias urinárias, gases intestinais e reumatismo. O próximo, por gentileza, eu quero saber se alguém está tendo alguma dúvida acerca disso. Eu tenho. Essas frutas precisam ser necessariamente orgânicas ou pode ser aquelas frutas que a gente compra porque as orgânicas são mais caras, né? Eu tive também essa dúvida quando eu comecei a pesquisar sobre isso. E o que acontece é que as plantas, quando elas sofrem algum tipo de agressão, que é o caso dessas plantas aí, né? Que vai para o nosso hortifruti, essas frutas. Hortifruti, feira livre. As plantas, elas passam por uma reação química e geram umas transformações dentro dela para se proteger, e esse processo ele já vai favorecer no consumo. Então, por mais que não seja algo maravilhoso a questão do agrotóxico, mas ele ainda vai, no caso da gente consumir essas frutas, ainda não vai causar o transtorno por conta do agrotóxico. Agora, é claro que a gente pode fazer umas higienizações básicas, né? Para poder... Sim. Né? Mais uma, atrapalhando toda hora, né? Para, por exemplo, comer somente frutas, tem uma porção diária, tem que aumentar ou diminuir? Essa pergunta aí, minha jovem, eu não vou lhe responder. Assim, eu caso de você procurar um doutor, tipo o Eduardo Couraça, assim, porque aí eu vou estar me comprometendo. Então, temos então a goiaba, que vem. Olha que interessante, escute só sobre a goiaba. Ela contém alto índice de vitamina C que decresce de dentro para fora do fruto. Segundo estudiosos, a goiaba, olha só, a amarela e a branca são mais ricas que a vermelha. Tá? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, muito da branca. foi feita experiência com um conhecido meu,
né, uma equipe médica, ela fez uma experiência que ele estava sofrendo de hepatite C. Ele fez experiência foi com a goiaba vermelha, dando uma quantidade ali, né, mensal para ele consumir, e fez um benefício bem interessante no corpo, fez efeitos legais. Então imagina se fosse amarelo ou branco. O próximo, por favor. Esse daí, gente, nossa. Só que a pessoa que tiver com sangue coagulado, nossa, isso aqui. O cuidado que a gente tem que ter no consumo do limão é utilizar canudo, porque o ácido dele gera um amarelo no dente, mas a pessoa. É interessante porque, apesar de ser bastante ácido, esse ácido dentro do organismo reagindo com outros ácidos, ele gera bem-estar, uma coisa muito interessante. Ele vai colocar, falam assim, ó, não é bom consumir muito limão porque vai afinar o sangue, vai virar água. Não vai virar água. Ele vai ficar fluido a ponto de fluir até as extremidades do corpo com mais liberdade. Então, isso aqui é uma coisa divina. É como se fosse um desinfetante para o organismo, tá? Muito bom. Próximo, por gentileza. Maçã, esse daí, então. Gente, a maçã, vamos lá, é uma fruta depurativa do sangue também, por conta de ter o ácido málico em sua composição, combate a gota, reumatismo e é antiartrítico. Bom para tratar doenças com má digestão. Trata bronquite, tuberculose, asma. O caldo da maçã ajuda a curar catarro, pulmonares, combate rouquidão e inflamações. Imagine uma criancinha doente, fraca, sofrendo. Aí a mãe vem com aquele prato de arroz e feijão. Tem que comer arroz e feijão. E a criança rejeita e fala, não, mamãe. E a mamãe quer enfiar na boca da criança. Então, acontece também uma coisa muito interessante quando os bebês, as crianças ficam doentes, até com a gente também. Geralmente perde-se a fome. Mas geralmente o que nos deixou doentes foi o que a gente comeu. Então, o corpo ele quer se defender. Aí tenta dar uma maçãzinha para a criança, se ela tiver uma fraquinha. Vamos ver, né? Não tem que fazer experiência. Aqui eu trouxe esse trabalho para aguçar o desejo de pesquisa das crianças, das professoras. Eu cheguei a conversar com a diretora e onde eu vou, eu divulgo. E eu tive essa oportunidade aqui mesmo fazendo pedagogia, então para mim foi muito bom. Próximo, por favor. Morango, considerado soberano na arte de curar. O morango é utilizado na medicina doméstica para combater várias doenças, utilizado para combater cálculos, expulsar os vermes, como a solitária, trata catarros pulmonares, afecções hepáticas. É uma cura feita com morango, equivale à cura da uva. Então, como aqui a gente está falando com adultos, não são crianças, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa é a hora que o bicho fica falando, não, mas eu vou perguntar rapidinho, já vou concluir. O que vocês pensam? Vamos lá, porque eu não sei como está a mente de vocês ouvindo sobre isso. Mas vocês imaginem aqui, vocês teriam coragem de pegar algo assim bem horripilante e voltar, por exemplo, aqui, ó, bem aqui na frente, enquanto está acontecendo todo esse processo de seminário, vocês teriam coragem de colocar? A não ser que a gente queira que vai embora, né? Por exemplo, um exemplo. Ó, vai ser muito. Vamos pensar aqui na ciência. Vocês teriam coragem de botar um prato de fezes aqui? Não, né? Bem, a gente espera que não, né? Não, né, gente? Por favor. Tá. Então, sim. Eu vou botar lá, não, mas eu vou botar. A gente não tem coragem de pegar um prato de fezes e colocar aqui. Mas a gente, às vezes, tem dificuldade de ir ao banheiro, passa uma semana com fezes dentro do intestino e acha tudo normal. E é normal isso? Não. Então, esse é o momento que a gente tem que pegar, parar um pouquinho, analisar e falar, caramba, eu preciso me higienizar. Alguém aqui já fez desintoxicação? Com coisas naturais? Dá uma... Deixa eu dar um... Aí, só um mais quente. Um suquinho. Então, com esse aprendizado aí, que a mais que a gente está tendo a oportunidade de ter, vamos pensar nisso. Se a gente não colocaria um prato de fezes aqui, por que a gente tem que ficar com essas coisas dentro do organismo? Aí às vezes está bonitinho, tudo arrumadinho, perfumado, cheiroso, e está lá um negócio esquisito guardado lá dentro. Tá bom? Espero não ter agredido a mente de ninguém. Por favor. Aí depois me mata lá comida lá. Pode. Vamos lá. Isso aqui é lindo. Já teve testemunho de pessoas que fizeram cuidados naturais com essa fruta maravilhosa.
né? E, gente, corpo regenerado, isso é uma coisa muito linda. Então, ó, ajuda a aliviar doenças inflamatórias, evita diabetes. É uma rama de situações interessantes, é uma coisa muito linda, muito linda. Isso aqui me emociona muito. Porque é um assunto que, quando eu li, eu perdi meu pai, outro motivador, eu perdi meu pai com câncer. Aí você imagina passar um ano andando uma pessoa definhando, e a pessoa está se cuidando e está definhando. Então, esses aprendizados chegaram para mim para não se repetir o mesmo problema. Na vida, nem da minha vida, nem da minha família, tá? Então, ó, trata, entre muitas coisas, vai tratar também câncer, tá? Não estou aqui dizendo para ninguém abandonar nada convencional, só estou dizendo para abrir a mente e olhar também para isso, que pode servir como trabalhar como aquele coadjuvante, né? Se diz? Coadjuvante? Isso, né? Então, tá bom? Estou falando isso, porque, né? Tá, vamos para o próximo, por favor. As frutas, então, são verdadeiras auxiliadoras para uma vida mais saudável. Como a fruta, você também, ok? Parabéns! Arrasou. Tirou foto, arrasou. Agora é samba. Não.